Olá pessoal, tudo bem? Estamos no 6º episódio do Shark Voice e confesso que estou muito feliz, né? Então, vários feedbacks positivos e eu queria dar um contexto do que é o Shark Voice para vocês que estão nos assistindo, tá? O Shark ele nasceu com uma ideia de trazer pessoas de vários segmentos, pessoas com histórias excelentes, com ótimos backgrounds, para trazer essas pessoas para cá, para nós entrevistarmos. E aí, deu super certo. Então nós estamos aqui no 6º episódio e estou muito feliz, porque a gente também está com uma pessoa muito especial aqui. Quero agradecer a Karina Rossim, nossa convidada do 6º episódio. E, nossa, a gente já foi conversando nos bastidores, né, Ká? E parece que a gente já se conhece um bom tempo, mas o primeiro contato com ela é esse. Eu estou muito feliz. Bem-vinda, Karina. Obrigada. É um prazer estar aqui no Shark Voice. E vamos bater um papo bem bacana aqui, trazer vários conteúdos interessantes pro pessoal aí. Perfeito. Tem uma lista de perguntas para a Karina. E, Ká, acho que antes de começar as perguntas, se apresenta para o pessoal, talvez... Eu sei que muitas pessoas que estão nos vendo aqui já seguem a Karina, talvez no Instagram, no LinkedIn, mas talvez você não conheça e quer saber um pouquinho mais da Karina, né? Então, se você quiser se apresentar para o pessoal. Vou lá. Então, contando um pouquinho da minha trajetória, meu nome é Karina, segue lá no Instagram, Karina Rossim, tá? @RossimKarina, e no LinkedIn tá Karina Rossim. Eu sou uma executiva de Customer Experience, então passei por diversos segmentos, então trabalhei com banco, trabalhei com mídia, com educação, com cartão de crédito, sempre reconstruindo uma jornada de experiência voltada para performance e principalmente trabalhando CX como alavanca de crescimento. Perfeito. E falando um pouquinho de CX, né? Acho que já está muito linkado com essa primeira pergunta, cara. Então, assim, acho que o cliente ele tem se tornado mais exigente. Não sei se você tem percebido isso, né? Com certeza. Principalmente com a quantidade de empresas que o cliente pode migrar, né? Então, hoje acho que tem muitas opções, né? E aí eu queria entender, assim, da sua percepção, né? Da sua experiência. O que você acha que tem mudado, por exemplo, no perfil do cliente, por exemplo, de como era para o que é hoje? Você tem percebido quais principais mudanças, por exemplo? Eu acho que a relação com a marca mudou completamente, né? Antes eu acho que a marca ditava muito a regra e hoje, na verdade, é o consumidor 100%. Sim. Acho que outro ponto também que nessa interação que teve, acho que um peso significativo é a forma como a gente consome. A internet, a inteligência artificial mudou completamente isso. Então, eles buscam muito mais simplicidade, algo que seja mais natural, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de ter o lado humano, a confiança. Isso não vai mudar. Eu acredito fortemente que isso não vai mudar. E sim, a forma da interação mesmo. Hoje os consumidores eles comparam diversas marcas independente do segmento, eles comparam a experiência em si. Sim. E isso os torna muito mais exigente. Então se eu tenho uma boa experiência na marca X, todas as outras vão ter que me oferecer pelo no mínimo isso. Sim, e se não tiver uma boa experiência, com certeza, eu até tinha comentado em alguns outros episódios que o Reclame Aqui tá aí, né? O Reclame Aí, o LinkedIn. Então, o pessoal normalmente, quando tem uma boa experiência, normalmente se fideliza o cliente. Então, por exemplo, você tem uma boa experiência, um exemplo aqui, né? Com um restaurante, né? Você pediu lá a comida, você gostou bastante, recebeu lá um bilhetinho falando bom apetite, por exemplo. É algo diferente. Aí, às vezes, acaba fidelizando por conta daquela simples atitude, né? Total, mas eu acho que não é só uma atitude. Eu acho que o segredo mesmo de você fidelizar um cliente é a consistência. Sim. Então, como que você vai trabalhando ao longo de toda a jornada as boas experiências. E não é que o cliente precisa ser surpreendido em todas elas. E você fazer algo magnífico, fora da caixa. Não, mas você ter consistência na sua entrega. Sim. Gente, anotem aí, tá? A aula que a gente tá tendo aqui, tá? Eu tenho mais uma outra pergunta que eu coloquei aqui, Na sua visão, por que a experiência do cliente deixou de ser responsabilidade apenas do atendimento e passou a envolver toda a empresa? Então,
né, normalmente tem essa cultura de, não, mas a experiência do cliente é só o primeiro nível, né, digamos assim, trazendo, por exemplo, para um call center, não, tem a parte de atendimento, quando o cliente entra em contato com o saque também, mas não é só isso, né? Eu também entendo que tem sim a parte do atendimento, mas tem às vezes o pós-venda, tem toda a parte de manter o cliente, né? O que você vê nessa situação, Ká, por exemplo? Eu acho que, na verdade, a responsabilidade, quando a gente fala de experiência especificamente, sempre foi responsabilidade de toda a empresa. E não tem como ser de uma área só. Mas eu acho que a cultura das empresas hoje, elas vêm entendendo o tamanho da responsabilidade que é e o quanto estratégico o CX é. Talvez seja aí que tenha sido a virada de chave. Então, as empresas que estão mais maduras e trabalham CX como uma estratégia, elas têm um resultado muito melhor e impacto no negócio. Mas eu acho que é uma cultura difícil de construir. Não é do dia para a noite, a gente vem desse viés de experiência, atendimento e tem que satisfazer o cliente ali na ponta só que é muito mais, é além, é a jornada como um todo. Então, se eu estou vendendo uma coisa e a gente não consegue entregar, eu tenho uma quebra de expectativa e eu não vou conseguir manter esse cliente. O atendimento pode fazer o que ele quiser, o pós-venda pode fazer o que quiser, mas ali já começa um processo de ruptura. Então, a jornada ela não pode ser segmentada, porque o cliente não vê ele não vê departamento, ele não vê o marketing, venda. Ele vê atendimento como ele todo, vê a empresa como um todo, uma jornada única. E aí eu acho que está o grande segredo, e principalmente a gente tem que trabalhar uma ferramenta, um omnichannel, que realmente deixa isso fluido. Mais do que a ferramenta, é pensar nessa jornada, que o cliente não veja. Acho que é aí que está o segredo. Eu tenho uma pergunta relacionada a isso também, mas eu queria... Se eu tenho algum case, Karina, por exemplo, que aconteceu contigo, por exemplo, numa situação dessa de experiência do cliente, que você presenciou, algum cliente que teve, por exemplo, uma jornada que você conseguiu acompanhar, talvez ele teve uma situação ruim, mas depois foi contornando isso com o tempo. Eu acho que diversas. Ao longo da minha trajetória, eu compartilhei um pouquinho, eu passei por muitos segmentos, e eu acho que cada um me trouxe um grande aprendizado. Nossa, mas você deve ter visto muita coisa já, né? Muita coisa, muita coisa. Eu acho que problema a gente vai ter, Bruno, Sim. E toda empresa vai passar por alguma situação, mas é o quão rápido você consegue contornar a situação e de uma forma efetiva. E não invalidar a dor do cliente ali. Então, eu acho que talvez o segredo esteja nessas ações. De um cliente específico, eu vou contar lá do começo. Tá. Então, a minha carreira, eu sou publicitária, tenho MBA em marketing. E quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a trabalhar como analista de CX e me encontrei. Foi a minha paixão. Você não é de São Paulo, então? Não, eu sou do interior de São Paulo. Nossa, então você deve ter estranhado um pouquinho, né? A loucura da cidade. Sofri no começo, sofri. E aí, eu lembro que eu atendi os clientes e todo mundo queria fugir daqueles clientes BOs, que sempre tem, Sim. né? Eu pegava de propósito esses clientes e falava, não, gente, passa pra mim. E eu lembro de um que eu nunca vou esquecer, ele chamava José. Ele estava no atendimento, ele estava com um problema no aplicativo e ele, assim, estava bravíssimo, transtornado. Ele falava, eu não vou desligar esse telefone enquanto não resolver. Eu fiquei 3 horas no telefone com ele. Nossa. Juro. Tinha uma pessoa de tech do meu lado, a gente resolveu o problema dele. E aí ele fidelizou e virou um embaixador da marca. Então aquilo me marcou muito. Eu acho que é exatamente isso, porque eu tive a empatia de olhar para a dor dele e falar, eu vou resolver esse seu problema, não importa quanto a gente vai gastar, eu vou dar um jeito de resolver. Óbvio, nem sempre a gente tem essa possibilidade de gastar tanto tempo ou de ficar ali. Mas eu acho que aqui eu trago esse exemplo para mostrar a importância de um cliente que vira embaixador quando você consegue. Ele teve uma situação de atrito, mesmo assim a gente foi lá, resolveu, e ele virou um embaixador. Então, assim, talvez parar e escutar e traçar estratégias que funcionem, que realmente resolvam o problema, vai direcionar para uma fidelização. E por que eu tô amarrando tudo isso? Porque o CAC cai quando o cliente vira mídia. Não tem nada mais eficiente do que o seu próprio cliente fazer a propaganda por você. Sim.
Então aí talvez esteja uma boa oportunidade que eu tive ali de pegar uma situação de atrito e reverter. O ideal é, obviamente, que a gente não tenha situações de atrito. Então, como que a gente consegue trabalhar de forma preditiva nas necessidades, entendendo, testando fluxo, cliente oculto, eu gosto muito, acho que é uma ferramenta que ajuda demais, porque tem isso também, né, Bruno? A gente às vezes desenha uma jornada perfeita para a empresa e esquece de pensar que, na verdade, ela é para o cliente. Então, sim, qual é a melhor jornada para o cliente de fato? Na verdade, tem uma... Você me fez lembrar de uma situação que eu passei. Não sei se você também usa essa técnica, mas é a questão de cada cliente é um cliente, né? Muito. Então, muito essa questão de perfil, né? O fleumático, colérico, melancólico, sanguíneo. Então, talvez... para um melancólico, digamos assim, que um problema aqui pra gente é um problema simples, para ele é um problema muito... É complicado você conseguir metrificar o tamanho de um problema. Talvez o problema pra gente pode ser, nossa, às vezes, sei lá, um atraso de um dia. Mas a gente fala, nossa, uma bobagem, um atraso de um dia. Às vezes pra gente é uma bobagem, mas pro cliente tem um peso muito grande, né? E às vezes eu percebo que tem muitas empresas que elas querem, digamos que, padronizar o tipo de cliente que elas atendem. E é difícil, porque cada cliente é... Aí eu acho que entra isso que você fala, né? A questão da experiência do cliente, entendendo que cada cliente é um cliente. Não, total. Eu trabalho muito com clusterização de dados de informação, porque eu acho que o segredo é você entender o comportamento do seu cliente. Perfeito. E lógico que às vezes numa base você vai ter diversos comportamentos, você precisa entender e clusterizar cada um deles. Eu criei um Health Score na última empresa que eu trabalhei, na Exame, exatamente pensando em como personificar a jornada da melhor forma para o cliente. Então, basicamente, eu considerei os dados de comportamento de engajamento, de atendimento, então quantos tickets tinha, quais eram os motivos, considerei toda a parte financeira, então como que ele pagou, porque é isso, eu criei ali diversas personas para cada segmento e encaixando nos quadrantes. Considerei praticamente todos os dados que a gente tinha dentro de casa. Tipo de venda, forma de pagamento, tudo, absolutamente tudo. E aí, a partir disso, a gente considera ali esses comportamentos e vê, ele está acessando a quantidade de vezes que ele acessa normalmente, não está. Putz, isso pode ser um sinal de engajamento? Um alerta aqui. Preciso traçar uma régua a mais para ele. Preciso falar de uma outra forma com ele. Tudo isso para, no final, obviamente, a gente manter o cliente dentro de casa. E manter ele engajado, feliz. Mas eu acho que é uma estratégia que funciona muito bem. Sim. E a gente precisa trabalhar muito com esses dados e tentar antecipar as necessidades. Sim. Em geral, um tempo. Talvez seja isso que... falta, né? Ter esse tempo, né? E saber que não é um tempo, não é uma perda de tempo, né? Mas pelo contrário, você está fazendo uma pesquisa e com certeza esse cliente ele vai ser fidelizado e vai ser a pessoa que vai fazer o boca a boca para sua empresa, né? Vai ter uma experiência legal, ele vai lá, assim como tem os que têm a experiência ruim, vai lá e reclama, com certeza ele vai ser aquela pessoa que vai indicar a sua empresa para uma outra pessoa, né? Exato. Pela experiência que teve. Perfeito. Perfeito. E aí eu tenho uma dúvida aqui, por exemplo, aqui, como os dados de conhecimento sobre o comportamento do consumidor ajuda a criar as jornadas, né? Então você falou exatamente isso, que você criou personas para entender qual que é a importância que você vê da questão de você ter esses dados dos clientes para você conseguir criar essa jornada, porque eu acredito que, eu não sei como é que, acho que aí você pode responder melhor, como que você cria esses dados para você conseguir ter, por exemplo, critério para fazer uma jornada de um cliente? Legal. Dado é essencial, né? Eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito com dado, eu acho que ele funciona como uma bússola pra gente, para o direcionamento. Eu também gosto muito de correlacionar dados de indicadores da área com os de negócio. Eu acho que isso traz um bom direcionamento ali de próximos passos e, principalmente, ele responde muita coisa. Então, eu acho que sempre trabalhei, acho que faz muita diferença e não tem como você guiar uma boa estratégia se você não for baseado em dado. Em achismo não funciona. Sim.
Talvez aquilo que você acha que é bom para um, talvez seja bom para o outro, né? Total. E outra, né? A questão de percepção, eu concordo plenamente com você. Eu já trabalhei em algumas companhias que, às vezes, o achismo se tornou o dado. Só que achismo eu posso achar uma coisa, você pode achar uma outra, né? E a ideia é o que o cliente acha, né? O que ele quer de fato. Com certeza eu acho que faz total sentido. Eu tenho uma história boa em relação então. a isso. Quando eu entrei em uma operação, me falaram, a gente não tem inadimplência. Não tem inadimplência, é baixíssimo, super tranquilo. E eu fiquei com aquilo, uma pulguinha atrás da orelha, porque eu via, eu sempre, quando eu entro em uma operação, a primeira coisa que eu faço é mergulhar. Então eu leio os tickets, eu entendo todos os detalhes, todas as informações possíveis. E eu vi ali os clientes falando, não consegui pagar, não vou pagar esse mês, vou pagar mês que vem. Eu falei, gente, mas tem uma recorrência muito grande no atendimento para não ter essa inadimplência. Uhum. E aí, no fim, a gente tinha, sim, uma inadimplência. Então, a gente tinha uma inadimplência de 7,2, para quem estava considerando que era nada, para o segmento altíssima. Uhum. E aí, a gente mergulhou, eu estruturei uma área de inadimplência. E a gente conseguiu ter um resultado muito significativo e baixou para 3,5. Então, com essas ações, personificando ali a minha estratégia especificamente em relação ao cliente, porque esse cliente não é um cliente que pode ser uma cobrança pesada, senão eu não ia conseguir ter o mesmo retorno. Então, tudo isso precisa ser pensado. Sim. E aí, falando um pouquinho de tecnologia, que eu acho que agora você já pergunta a chave, uma das, né? Mas essa aqui é uma das que eu mais gosto, que é como fazer, por exemplo, para você ter um atendimento com rapidez, né, e com um atendimento personalizado e usar a tecnologia junto, sem perder a humanidade, né? Porque aí eu acho aí é uma percepção minha, tá, Karine? Não sei se você tem essa percepção. Eu vejo que o pessoal tem pesado um pouco a mão, né? Então, o que é pesar a mão? Seria os excessos, né? Então, por exemplo, né, nós, aqui a Shark Data é uma empresa de tecnologia, mas eu entendo que a tecnologia ela não pode substituir o humano, e ela também não pode ser algo pesado, então tem que ser uma coisa integrada, né? Então, o que você vê e como você acha que pode ser usada a tecnologia de uma forma que não se perca a humanidade e ainda tenha uma experiência legal aí para o cliente? Acho que a tecnologia é sensacional, Bruno, assim, é uma ferramenta muito importante, mas ela precisa ser bem utilizada. O que é ser bem utilizada? Ela precisa estar nos momentos certos. Então, eu acho que tem, sim, uma moda. Então, todo mundo quer colocar IA em tudo. IA agora, IA e ChatGPT é o que mais se fala. Exato, mas não funciona assim, gente. O cliente não está preparado dessa forma. Ele consome de outras formas. Então, ele, dependendo do seu perfil, ele não vai conseguir ter uma boa usabilidade com o IA. Você precisa identificar. Por isso eu não vou trabalhar IA? Não, você vai. Mas você pode trabalhar por trás. Então, você pode otimizar fluxo. Você pode criar um chat para o seu próprio time e ali tirar as dúvidas e agilizar a resposta dele. Enfim, então tem N mil processos por trás que acontecem que você consegue otimizar o processo utilizando a inteligência artificial que vai resolver. Com o cliente diretamente, você também pode utilizar, mas com cautela, sabendo qual é o perfil ideal dele e como ele vai conseguir interagir. Se for um perfil, sei lá, um pouco mais velho, talvez ele não consiga ter a mesma interação. Vou pegar meu exemplo, meu pai não sabe conversar com o IA. Ele não consegue, ele não gosta, ele acha péssima a experiência, ele já se frustra no começo e fala, então não vou trocar essa marca, porque essa eu não quero ficar. Então eu acho que é essa sensibilidade que a gente precisa entender na hora de utilizar. Perfeito. E assim, eu acho que, por exemplo, a gente utiliza e vê muito também utilizando os bots, né? Os bots, eles são os robôs, né, que o pessoal normalmente integra. Então, eu acho que dá uma segurada na questão do volume que se usa, né? O que você acha? Você acha que daria para utilizar de forma menor, assim, o pessoal dá mais uma equilibrada com relação à questão da quantidade? Eu acho que a gente precisa colocar ele à disposição dos clientes quando estiverem realmente minimamente maduros. O que eu quero dizer com isso?
Implementei na minha operação. Eu não vou já colocar para 100% da base. Eu vou colocar uma porcentagem pequena, vou testar. Funcionou, o que não funcionou, vou fazendo os ajustes necessários. Quando a gente fala de inteligência artificial e de chatbot, é contínua essa evolução e esse trabalho. Então é super importante que a gente olhe com atenção em relação aos ajustes que precisam ser feitos. E conforme for evoluindo, aí sim a gente tem um aumento na base. Perfeito. Karina, na sua opinião, quais são os principais desafios, por exemplo, do atendimento, que a gente pode falar? A gente já comentou alguns, né? Você falou referente à fidelização, à jornada do cliente, né? Mas desses desafios, como que você acha que pode ser utilizado, por exemplo, o Omnichannel nessas situações, por exemplo, de ter uma jornada do cliente, ter um suporte? Como é que você acha que poderia ser aplicável, por exemplo? Eu acho que a grande dificuldade que eu vejo na maioria das empresas é que, de fato, o cliente não perceba que ele está transitando entre as áreas. Então, a grande sacada é isso, tem que ser um omnichannel. E acho que mais importante do que a ferramenta e a tecnologia é esse desenho, essa estrutura da jornada, sem o cliente perceber. Tem que ser invisível, né? Tem que ser invisível. E outro ponto é, independente do canal, ele esteja conectado. Então, eu tô falando, por exemplo, contigo no WhatsApp, se eu falar contigo no Instagram, precisa estar todo mundo alinhado na mesma informação. Então, eu acho que é esse o grande problema que eu vejo as empresas patinando um pouco nessa construção. A ferramenta é importante? É importante, é aquela desimportante. Ela é importante, óbvio, tem que ser uma ferramenta robusta e que realmente tenha todos os dados e informações necessárias depois para a gente trabalhar com esses pontos de interação. Mas a construção da jornada, ela precisa ser muito fluida e invisível para o cliente. Nossa, e para o cliente deve ser ótimo, porque imagina, né? Normalmente, a gente que entra em contato para resolver um problema, às vezes você vai lá, você tem que falar com o setor tal. Não, manda um e-mail para tal lugar, manda um WhatsApp para tal lugar. Poxa, seria tão mais fácil, né? Cada vez que ele entra em contato, pode ser até no mesmo canal, ele tem que contar toda a história de novo. Poxa, nossa, gente, isso é horrível, não dá, é frustrante. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então eu acho que muito mais também, talvez, da empresa entender, por exemplo, uma forma de... Por isso que é muito importante ter esse estudo que você falou, né? Porque se a empresa ela tem um estudo prévio do que o cliente quer, do perfil daquele cliente, evita de rechamada, evita, por exemplo, né, de atendimento de impacto, aquele atendimento que o cliente ele vai ter aquele esforço, né, que fala, o esforço do cliente, quanto que ele se esforçou para conseguir ter o problema dele resolvido. Então, talvez ter esse estudo prévio da empresa, como você falou, é muito importante, porque se ele entrar em contato de novo, ele não precisa repetir a história, talvez a empresa ela pode, como a gente falou, assim, ter uma ferramenta legal, só que ela tem que saber usar a ferramenta, né? E fazer um estudo prévio do cliente, eu acho que isso vai ajudar bastante. Essencial, até porque, por exemplo, eu quero colocar 3 canais. Se o cliente consome esses 3 canais, faz sentido, por exemplo? Então, são coisas que a gente tem que se perguntar. Sim, perfeito. E falando um pouquinho de métrica, você pode citar algumas métricas que você acha que é importante, por exemplo, para o atendimento? Você deve ter um monte, né? Eu adoro olhar indicador e métrica. A primeira coisa que eu faço no dia. Assim, reservo ali uns minutinhos, é a primeira coisa. Eu tento segmentar um pouco. Então, métricas de percepção, por exemplo. Então, CSAT, NPS, SES, para olhar como que o cliente está vendo, basicamente. Motivo de contato, volumetria, enfim. Aí depois eu olho uma outra muito mais no comportamento. Então, churn, engajamento, como que tá esse processo do cliente em relação ao consumo. Então, teve cross-sell, teve down-sell, o que teve? Então, olha esse comportamento. E, por fim, acho que métricas financeiras. Então, LTV, toda a parte financeira específica, até CAC. Então, de repente pode falar, não, mas CX, pós-venda, olhando... Não, é importante, a gente precisa saber. E eu acho que, principalmente, o que eu mais faço é correlacionar essas métricas. Então, eu pego muito indicadores da área e correlaciono com indicadores de negócio. Eu acho que responde muita coisa. E, por exemplo, né,
falando um pouquinho do seu olhar do futuro. Então, por exemplo, na sua visão, Karina, o que você entende como, vamos usar esse termo, tendência para os próximos anos referente à experiência do cliente? Você já está vendo uma movimentação das empresas em talvez diminuir as reclamações? O que você tem observado no seu dia a dia? O que eu acho que a interação vai ter, a forma de consumo do consumidor vai continuar evoluindo, vai continuar mudando. Para onde? Para qual? Difícil dizer. Mas eu acho que sim, vai continuar tendo um processo. Eu acho que o grande segredo vai ter quão rápido as empresas vão conseguir se adaptar a isso. Sim. Eu acho que é um grande ponto. Inteligência artificial, sem sombra de dúvidas, veio para ficar. Então, gente, é isso, a gente tem que se adaptar, vai ser essencial, igual saber Excel, Word, você tem que saber mexer com inteligência artificial. Acho que assim, é o básico. Mas uma coisa para mim não muda, a relação de confiança. Acho que os consumidores vão continuar precisando construir relações, trabalhar a confiança para o futuro aí. Acho que isso não muda, por mais que venha tecnologia, etc. Então, acho que... e se eu fosse colocar assim, 3 apostas que eu colocaria que eu acho que a gente vai ter muita predição. Então, vai começar cada vez mais a se entender os hábitos de consumo e antecipar as necessidades. Simplicidade. O consumidor está cansado, ele não quer... Ele já tem muita coisa no dia a dia dele, já tem pouco tempo, ele quer coisas simples, fáceis de consumir. Usabilidade. Deixa eu ver o que eu mais acho que vem por aí. Acho que talvez esse processo de interação vá ficando cada vez mais fluido e mais agradável. Acho que a gente passa por um momento de choque das pessoas se adaptarem ao uso da inteligência artificial, principalmente pensando ali no atendimento, e eu acho que depois isso vai ser um processo mais natural. Você acha que o pessoal precisa se preocupar com a IA tomar o trabalho, né? Que igual muitos pensam, não, a IA vai acabar com o trabalho de todo mundo, um surto coletivo, digamos assim, mas a gente sabe que a IA ela está, né, evoluindo. Acho que, não sei se você já viu, acho que tá, né, começou aquele vídeo do Will Smith comendo macarrão, aí depois hoje já está basicamente perceptível, parece de fato um filme, né? Parece que é o ator que está lá. Então a gente já entende que a IA ela não vai parar, né? Ela vai evoluir. Mas aí, você acha que a pessoa precisa se assustar com isso ou ficar tranquilo? Não, acho que é uma questão de eu vou perder o meu emprego para IA. Eu acho que é óbvio, a IA tem um ponto muito positivo que, gente, ninguém merece ficar fazendo coisa repetitiva, né? É chato. Então, poxa, vamos otimizar o processo, vamos realmente facilitar e ganhar escala. E deixar o humano fazer coisas complexas, coisas que realmente precisa, relacionamento. O que eu acho que muda, falando de mercado mesmo, é isso, as pessoas precisam aprender a trabalhar com IA. Sim. É requisito básico. Então, eu acho que talvez esteja aí a grande virada de chave em relação ao mercado que eu vejo. Pessoal, a gente já está chegando no fim. E assim, a gente podia ficar aqui umas 6, 7 horas conversando, mas eu tenho na verdade, 2 conselhos que eu queria que você desse para as pessoas que estão nos assistindo. O primeiro conselho, Karina, seria para a empresa. Então, talvez tenha empresas que... talvez não, vão ter empresas que vão nos assistir, e aí talvez ela esteja tendo essa dificuldade de parametrizar a jornada do seu cliente. Então, por exemplo, se a empresa está nos assistindo agora, qual conselho você daria para ela talvez estar perdida assim, não sei como fazer, estou tendo problema de reclamação, não tenho essa métrica, como é que eu poderia começar a fazer essa métrica? Você tem um conselho que você poderia dar para essa empresa? Bom, acho que primeiro de tudo, a gente precisa de dados, a gente precisa das informações, então vamos entender o que está acontecendo. Então, o que a gente tem de dado e de informação? Não tenho. Tudo bem, a gente começa a ter a partir de agora. Já tenho. Então, poxa, deixa eu entender os motivos. E aí, sim, a gente traça uma estratégia para entender de onde está vindo essas reclamações, em qual etapa da jornada. O cliente não reclama à toa. Se o cliente está reclamando, é porque ele quer ficar com você. Então, a gente tem que realmente trabalhar rápido e corrigir aonde está esse gap.
E o último seria para a pessoa que profissional, né? Então ele quer ir para a área de processo, a área de tanto de Customer Experience, por exemplo, e aí ela também quer um conselho, mas falando para a pessoa, né? Então eu acredito que essa área, nossa, tem um pouquinho desse viés do Customer Experience também, mas a gente sabe que tem os obstáculos, tem os pontos, mas é uma área gratificante, né? Principalmente você ver o cliente satisfeito e você melhorando processos que talvez eram bons, mas podem se tornar melhores, ou processos que não funcionavam, mas começaram a funcionar por conta de uma ideia sua, por exemplo. Você tem um conselho para dar para essas pessoas que querem seguir para essa área? Poxa, tenho super vários. Então, compartilhe. Vou trazer, mas eu acho que o principal aqui que eu gostaria de compartilhar, olhe CX como estratégia. Então, não olhe só para os indicadores, dados da área, olhe para o todo. Então, correlacione com os dados de negócio, analise muito a jornada. Eu acho que nisso você vai ter muito sucesso. A partir do momento que a gente muda a nossa visão, a gente consegue ter muito mais insights. Pessoal, eu quero deixar frisado isso, né? Pegue esse vídeo, compartilhe, porque assim, são muitas dicas, né, e conhecimento de alguém que tem um baita background, e isso é importante, e eu gosto muito de frisar, a questão do Customer Experience é muito importante, gente. Então, eu quero agradecer a Karina. Obrigada. Por aceitar o convite, né? E, como eu falei, a gente vai ter que começar a fazer partes, né? Essa é a parte 1 da Karina, parte 2, parte 3. E eu queria que você falasse novamente suas redes sociais. Então, eu não sei se alguém... eu quero falar com a Karina, quero tirar uma dúvida com ela. Se é possível a pessoa te procurar. Super, eu fico mega feliz e adoro interagir, troco muito no LinkedIn, no Instagram, então fiquem super à vontade. O meu Instagram é @RocinCarina, Rocin com 2 S e N. E no LinkedIn eu tô como Karina Rocin, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado por você nos assistir até aqui. E mais uma vez eu quero agradecer a Karina, tá? Obrigada. O vídeo na íntegra a gente vai colocar toda sexta-feira. Então toda sexta-feira no canal do YouTube da Shark vai ter uma entrevista nova. E também os cortes nós vamos estar disponibilizando no LinkedIn e também no Instagram, tá bom? Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.